Olá, meus amores. Vou esperar vocês entrarem aqui pra gente começar a nossa live. Pontual, né? Sejam bem-vindos. Eu vou deixar ela gravada. Separei muitos tópicos aqui importantes pra gente começar a falar sobre criar oportunidade dentro de todo esse caos que a gente está vivendo. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar participando desse momento aqui com vocês. Aqui na Austrália são 9 horas da manhã e aí no Brasil deve ser umas 8 horas da noite, né? Então, boa noite para vocês, também quem estiver em outro fuso. Então, eu vou primeiro iniciar aqui a nossa live pedindo sempre que toda a energia de Gaia esteja conosco, todos os seres 100% amor estejam conosco para trazer as melhores mensagens, o melhor direcionamento para todos que estiverem participando desse encontro e principalmente recebendo essa energia que eu estou muito feliz de estar colocando aqui para vocês. Bom, eu vou começar e aí o pessoal que vai entrando depois, quem vai assistindo vai se conectando aqui um pouquinho. Eu quis trazer a cura dentro do caos, porque muito do que a gente vai viver nesse ano de 2020 vai ser a dualidade, né? Que é o 22. O 22 é um dos números mais fortes da numerologia e ele trabalha dualidade, mas não a dualidade que a gente conhece, não a dualidade que a gente traz com uma linearidade, né? O certo, o errado, o sim, o não, a separação das coisas, mas a dualidade no quesito das infinitas possibilidades, das diferentes facetas em relação a uma mesma experiência, a uma mesma frequência ou sensação. Então, 2020 é um ano que vai trazer caos e harmonia. E para que a harmonia aconteça, às vezes a gente precisa viver o caos. E é desse caos que eu estou falando, que é o que a gente está vivendo hoje. Todo esse processo do vírus nada mais é do que um stop, um pare tudo que você está fazendo, porque a gente tentou mostrar de diversas formas para vocês, seres humanos, o que é essa transição planetária, mas chegou o momento de todos vocês pararem para enxergarem não só os seus interiores, mas enxergarem a oportunidade. Então, quando a gente estuda a física quântica, quando a gente estuda a energia, muitas vezes, em algumas dessas teorias, né, a gente entende que para que algo no universo possa nascer, existe um caos, existe uma explosão. Essa explosão, ela é uma manifestação. Por quê? Porque essa criação acontece, né? Ela explode e aí depois todas as peças vão se ajustando. Então eu queria que vocês, né, aí no caderninho de vocês, anotando aí essa linha do tempo que eu vou trazer para a nossa conversa, o que a gente está vivendo hoje é uma explosão, né? É uma criação. Só que a gente não consegue enxergar ainda essa criação. Por quê? Porque a gente está no meio dela. A gente só vai conseguir enxergar o que é a criação quando a gente transcender para a harmonia, que é o próximo passo. Mas aí existe um processo mais acelerado para a gente compreender isso, que é o que eu quero tentar inspirar, não só na minha vida, mas vocês nessa conversa. Por quê? Porque se a gente viver a criação, que é essa explosão, que é o caos, numa frequência muito densa, muito baixa, de medo, de limitância, de desconexão com o todo, é como se essa pecinha teve lá a explosão. Eu sou uma pecinha dessa explosão.
ela é como se ela não conseguisse estar trabalhando na função dessa criação. Ela não está conseguindo entender o porquê ela está ali, que é o que está acontecendo com muitas pessoas. Elas estão se questionando: o que eu estou fazendo aqui na Terra? Por que isso está acontecendo? E esse questionamento é como se ele travasse o processo, né? Então, eu vou trazer em palavras bem didáticas para que a gente consiga entender. Então, essa explosão, esse caos que a gente está vivendo, ele vai acontecer para que todas as peças fiquem nessa desordem mesmo, e aí depois elas vão se ajustando. O caos também é uma grande limpeza. Por quê? Porque quando a gente está num processo de destruição, né, a gente pode também assimilar com destruição. A destruição, ela pode estar trabalhando no elemento fogo, né? Quando a gente fala aí de elementais, de dragões, por exemplo, os dragões do fogo, eles destroem energias que não são mais necessárias, e não é porque elas não tiveram uma importância, que elas não são mais necessárias nesse momento. Eles compreendem que existe um fim de um ciclo. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é o ponto: acabou o ciclo que a gente estava vivendo. Acabou. E isso é bom. Existiu uma morte de Gaia até o ano passado. Se vocês sentirem na linha do tempo, lá desde 2010, 2011, a gente vem vivendo muitas destruições. Isso para o espaço-tempo do universo é muito pequeno. Então, essa destruição, esse caos, ele, óbvio, foi acontecendo de uma forma bem em doses homeopáticas, mas agora ele precisou acelerar. Por quê? Porque de 2020 para frente, a gente vai entrar num processo de construção. Essa construção a gente chama dessa passagem da terceira dimensão, que é a dimensão do físico, da proteína, a dimensão desconectada né, do nosso corpo com o todo, para dimensões mais sutis, que é uma quinta dimensão, uma dimensão onde a gente manifesta o necessário para estar nesta experiência. Guardem essa frase: a gente manifesta algo conectado com o nosso coração, necessário para estar nessa experiência. Então, engraçado que essa live, né, uma das meninas está colocando aqui, essa live está acontecendo, né, o ano novo astrológico chegou, né, nos calendários ancestrais. Hoje a gente começa uma nova frequência, a gente viveu o residual dessa destruição em janeiro e fevereiro, até agora. Não estou falando que do nada vai ser um pó de pirlim-pim-plim, mas a gente vai começar a sentir o processo de reajuste, mas esse reajuste ainda tem um tempo, e a gente não está aqui para adivinhar esse tempo, a gente vai precisar viver ele de qualquer forma, mas vamos viver sabendo o que está acontecendo, né? Sabendo lidar com isso. Bom, então crises são destruições, a gente trabalha muito com o elemento fogo, e o elemento fogo, quando destrói, ele cria esse caos. Qual que é a função de uma crise? A função da crise é acelerar processos na Terra. Então, quando uma crise acontece, no caso esse vírus que a gente está vivenciando, ele está acelerando processos que a gente demoraria muito tempo para viver. Então, guerras, tsunamis, vários tipos de colapsos planetários, eles são acelerações de processos. Então, vamos supor que se a gente não tivesse tido algumas guerras, eu não estou falando que isso era muito importante, mas precisou acontecer. Fazia parte do plano, né? Fazia parte desse desenho da experiência humana. Então, quando todas essas guerras, tsunamis, os colapsos naturais e também os feitos pelos humanos, né, porque a gente está aqui, quando tudo isso acontece,
a gente pode olhar para um processo de aceleração da nossa evolução. Por quê? Muitas coisas se destroem, né? Então fractais antigos, memórias antigas distorcidas, elas se destroem junto disso. Óbvio que a gente, muitas vezes a gente enxerga de um lado só, né? Então o 2020 está vindo para trazer vários lados dessa mesma experiência, mas se a gente enxerga só pelo lado de nossa, não, porque é injusto, nananã, a gente vai estar vibrando na incompreensão. E aí na incompreensão a gente trava esse processo de evolução, porque a gente fica ali naquela memória de injustiça, numa memória de indignação, numa frequência de eu não quero aprender. E o 22, né, o 2020, que é esse ano, ele veio para falar assim, para transcender a gente precisa aprender. E para aprender a gente precisa experienciar. E dentro da experiência existem ciclos. O ciclo da criação, né? Então, da criação, dessa harmonia, né? Dessa experiência. Eu vou falar aqui daqui a pouco sobre isso. E a gente destrói para construir de novo, tá? Daqui a pouco eu respondo algumas perguntas que vocês estão colocando aqui, tá, gente? E eu vou deixar gravado. Então, essa limpeza de campo de consciência está acontecendo hoje, nesse momento. Esse momento atual é uma limpeza de campos de consciência. Então, a gente estava muito no mental e principalmente esse vírus, ele está trazendo, vou falar bastante da parte energética, tá, gente? Esse vírus, ele basicamente está baixando a frequência mental, então o nosso mental estava trabalhando demais e a gente estava esquecendo de olhar para cá. A gente estava recebendo sinais de conexão com o coração, né? Então esse boom da espiritualidade, o boom das terapias de cura, tudo isso eram sinais que estavam fazendo com que o ser humano pudesse ter ferramentas tangíveis, né? Ferramentas, estudos para se conectar com o coração. Mas mesmo assim a gente estava trabalhando o mental. Bom, só que agora o vírus, ele fez com que a gente abaixasse a frequência mental. Então pare de trabalhar, pare de fazer o que você está fazendo, preste atenção aqui, fique em casa, se relacione com a pessoa à tua frente, se relacione com você, se relacione com a sua vida. Quem é você sem o seu trabalho, sem a sua idade, sem a sua profissão? Quem é você? Então, basicamente, essa crise está destruindo as condições, que é muito o que o 5D vem fazer, né? O 5D fala assim, amor incondicional, que é sem condição. Então, essa crise está falando assim, destrua as condições que você achava que você tinha, destrua as suas estabilidades, a sua visão de estabilidade, destrua isso. E quem é você aqui? Então, quem é você sem tudo isso? Eu tô fazendo essa pergunta para vocês, tá? Coloca aí no caderninho. Quem sou eu sem tudo isso? Porque simplesmente nada faz sentido mais agora. Se a gente for perceber, as coisas não estão fazendo muito sentido. Tudo tá parando, né? Aqui na Austrália, por exemplo, a gente teve vários estabelecimentos sendo fechados, principalmente a parte de turismo, as companhias aéreas, né? Aí no Brasil, na Europa, Estados Unidos, todos os lugares, não existe mais hierarquia. A gente está vivendo a mesma coisa. Então, esse vírus, esse caos, ele está trazendo pra gente o quê? Igualdade, unidade. Todos nós somos iguais nesse momento. Não existe uma classe social, uma separação. Esse vírus, ele adentra qualquer ser humano. Por quê? Porque a pergunta que eu fiz para vocês hoje é a pergunta que essa crise está querendo trazer pra gente. Você é ser humano? Sim, eu sou ser humano, independente de qualquer coisa que eu me condicionei. Então, como lidar com tudo isso? Primeiro ponto, tá, gente? Eu amo linha do tempo, então eu queria que a gente construísse essa linha do tempo aqui. Caos,
limpeza de campo de consciência. A gente precisou baixar o mental para que essa limpeza acontecesse, porque se a gente ficasse muito no mental, a limpeza não ia conseguir ser tão efetiva e aí o processo não ia ser tão acelerado. Bom, ele está acontecendo. Segundo passo dessa conversa é como lidar com este caos. Como lidar com este caos? É desafiador, mas a gente consegue, porque se a gente conseguiu se materializar num corpo, a gente consegue lidar com as experiências, principalmente sutis, se a gente estiver aberto para isso. Então, observar as sensações e sentimentos que você vem tendo agora. Quais são os sentimentos que estão aflorando em você? Quais são as sensações que você está tendo durante esse caos, durante esse processo? Quais são os comportamentos que você está observando em você, que estão mudando ou que estão despertando? Presta atenção. Eu sou bem professora e a tia Marcinha, tá, gente? Eu vou repetindo, porque aqui a gente vai dar... Eu quero trazer um pouquinho dessa inspiração para vocês. Quais são os comportamentos que vocês estão... Até a Hari colocou aqui, né? Humildade, colaborativismo, né? São esses comportamentos que a gente está começando a observar nas pessoas, sim. Claro, tem o medo, tem as precauções, as pessoas estão observando mais, como se, até mesmo a questão da alimentação e da limpeza, né? A gente fala assim, eu tenho que lavar bem as mãos, são sinais, gente. Isso tudo, se a gente pegar para o macro, é a limpeza. Olha o quanto a gente está se observando. Nossa, é verdade, olha quantas vezes eu tocava nas coisas, olha quantas vezes eu estou lavando. São coisas simples, mas quando a gente traz para o macro, são os comportamentos que a gente começa a observar. Isso começa a trazer autoconhecimento. Eu começo a observar não só quantas vezes eu lavo a mão, mas também quais são as mudanças que estão acontecendo comigo, né? E essa é a melhor parte dessa transição, que é quando todo mundo baixou o campo mental e começou a observar seus comportamentos. A pessoa nunca estava com o filho, ou nunca estava lá, estava sempre ocupada com as coisas. De repente, ela está tendo tempo para conhecer mais os amigos dela, os familiares, as pessoas que estão ao redor, até mesmo aquele lugar que ela sempre passava, sabe assim, aquela música, todo dia ela faz tudo sempre igual. Basicamente, a gente vivia uma rotina igual, só que agora vai ser diferente, porque a gente vai começar a observar muito mais o que a gente estava fazendo. Nossa, olha como eu me tratava, olha o que eu fazia comigo todo esse tempo, olha a importância que eu dava para certas pessoas. Aqui, né, a Ju falou que a questão de expandir o cardíaco, exatamente, a gente vai começar a olhar tanto para isso, e aí a gente começa a entender o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então essa é a melhor parte dessa transição. Todo mundo vai começar a entender o que gosta e não gosta. Vocês perceberam que, vou dar um exemplo para todo mundo aqui, que nas conversas que vocês estão tendo com os amigos, com as pessoas assim, nossa, com esse tempo que eu tô tendo, eu voltei a tocar violão, a dançar, sei lá, desenhar. Eu comecei a pensar que eu não queria fazer mais isso, quero fazer outra coisa. Por quê? Porque a gente vai começar a observar mais o que a gente gosta e o que a gente não gosta. A gente vai começar a observar as coisas de diversos ângulos que a gente não tinha tempo, porque a gente usava o mental. Então eu trouxe alguns pontos aqui, um ponto muito importante, trazendo um pouco da ancestralidade, para quem estuda astrologia, mas quem não estuda, tá tudo bem, porque eu vou tentar ser bem didática aqui.
A gente está passando por um eixo, né? O eixo Aquário-Leão. Então a gente tem lá os 12 signos bonitinhos. A gente está na transição para a era de Aquários, né? A gente, na verdade, não adentrou nela 100%, mas a gente está nessa transição, nessa limpeza, que vai até 2032. Mas enquanto isso, a gente está nesse eixo de Aquário, onde há exatamente 12 mil anos atrás, metade, né? Porque se a gente viver todo o ciclo dos 12 signos, são aproximadamente 26 mil anos. Há basicamente metade disso, 12 mil anos atrás, os nossos ancestrais viviam essa transição. Prestem atenção nisso. Há exatamente metade desse tempo, 12 mil anos atrás, a gente teve aí uma era onde os nossos ancestrais estavam vivendo uma grande transição. E essa grande transição criou uma memória de destruição para a criação de uma nova era. Então, lá atrás, nesse exato momento, se a gente for pegar aqui no mapa, a gente está vivendo uma grande transição que os povos ancestrais viveram. Só que agora foi pedido, está sendo trazido a nossa humanidade para que a gente transcenda isso diferente. Para que a gente, ao invés de se autodestruir, ter que construir tudo de novo, a gente transcenda usando o que a gente já construiu. A nossa tecnologia, a nossa sabedoria, toda a estrutura e base que o ser humano criou, não precisa ser destruído. A gente vai ressignificar. Guardem essa palavra, ressignificar. E por que vai até 2032? A Má perguntou aqui. Porque são 20 anos. Então, a Era de Peixes terminou lá em 2012. E aí a gente tem uma transição, de uma transição para outra, de uma era para outra, a gente demora mais ou menos no nosso tempo, né? 20 anos para conseguir transcender e começar realmente a ancorar uma nova frequência. Esses 20 anos tem limpezas, tem destruição e construção, tem um processo de entendimento, de gestão dessas novas informações. Então, tudo isso é como se a gente estivesse no passo de treinamento, tá? Então, esse tempo que a gente está vivendo agora é um grande treinamento. E é um treinamento muito bonito, se a gente levar como uma oportunidade. Então, olha que engraçado, a gente tem uma memória, a gente traz essa memória ancestral de fim de era. Só que agora a gente pode fazer diferente. Guardem essa palavra, ressignificação. O que você pode ressignificar na sua vida hoje? A gente tem... Nos próximos anos vamos ter contato com os nossos vizinhos? Sim, e não vai demorar muito não, gente. Os seres dos outros planetas, principalmente Vênus tem várias cidades espirituais que estão olhando pela gente. É muito egóico a gente falar que a gente não tem outras comunidades planetárias trabalhando também no nosso suporte. A gente tem... O nosso universo, ele tem diversas frequências, diversos tipos de seres, mas muitos que trabalham juntos nessa causa da evolução. Então, assim, a gente vai receber sim, só que a gente precisa, o quê? Tá estruturado, porque se viesse uma nave agora, assim, descesse assim, tipo, oi, gente, a gente ia enlouquecer. Então, a gente precisa ir, o quê? Ser treinado. E para esse treinamento acontecer, essa crise que a gente está vivendo agora, ela é super legal, porque a gente vai conseguir ressignificar padrões, crenças, limitâncias, coisas que a gente deixava muito de lado e a gente vai conseguir se aprofundar, transcender isso, integrar essa sombra, essa luz, integrar coisas que a gente achava que eram mitos e agora a gente vai realmente entender que são coisas realmente importantes, né? Então, o que é essa reclusão, tá? O próximo ponto aqui da linha do tempo, da cura dentro do caos, o que é a reclusão? A reclusão é a ressignificação e prestem atenção nesses dois pontos. Ela é a intuição.
Para que a intuição fique ativa, mais ativa, para que a nossa glândula pineal, que a gente tem, que é o centro aqui, no centro, o chakra do terceiro olho e da coroa, para que a nossa intuição se expanda, o campo mental precisa baixar. Eu digo esse campo que ficava muito controlado, muito controlador, ele baixa e aí a gente traz o quê? Um despertar. Aí a intuição ela fica mais ativa. É aí que entram os downloads, que a gente fala de canalização, enfim, o que você quiser chamar. Os downloads chegam porque o campo mental para de controlar e a gente começa a baixar essas informações. Então esse ano é um ano muito potencial para você que quer ressignificar muitas coisas na sua vida. Ressignificar relacionamento, profissão, saúde, forma de trabalho, de rotina, de construir família. Uma dica para quem tem, enfim, contato com empresas grandes, vou falar aqui para todo mundo, para grandes empresas, as grandes empresas, se elas se ressignificarem, elas podem trazer o colaborativismo forte, elas têm base. E as pequenas empresas, muitas precisam de base. Então, se a gente recebe uma base e todas essas pequenas empresas são incentivadas a trazerem cada uma na sua região, cada uma organizada da melhor forma, e a gente potencializar esses pequenininhos, todo mundo recebe. Uma coisa que é muito importante dizer que a gente vê que quando essas crises acontecem, pequenos produtores, alguns empreendedores não sentem tanto porque eles estão trabalhando ali no empreender sustentável. E muitas empresas grandes, muitos empreendimentos gigantescos, eles acabam muitas vezes quebrando porque é uma base um pouco mais rígida, mas não tão consistente às vezes para aguentar algumas crises. Então, qual que é a ideia? É que os pequenos se unam com esses grandes que se ressignificaram, que trouxeram o sustentável, que podem trazer uma base que esse não tem e esse tem que esse não tem. É o colaborativismo, é o 22. Então, a reclusão traz ressignificação, ativação da intuição, downloads necessários, que é a nova informação humana. A nova informação humana. Então, como eu falei, empresas mais rígidas, elas vão ser masters, né? Elas vão se conectar com essas outras pequenas, né? Novas ideias e valores surgem, né? Então, novos valores da educação, uma economia muito mais colaborativista, intuitiva, tudo que a gente vai começar a sentir agora, mas é um processo, tá, gente? Não tô falando que vai ser tipo mês que vem, vai ser um processo. A gente vai começar a entender oportunidade. Então, a cura dentro do caos é o centro dessa nossa conversa. Para eu chegar nessa última linha do tempo é a oportunidade. Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Qual oportunidade você está encontrando nesse momento da tua vida? Qual a bênção que você está conseguindo enxergar na sua vida hoje? Que talvez, se fosse um processo muito lento, você não conseguiria entender. Essa é a pergunta. A oportunidade, ela existe dentro do caos. Por quê, gente? Agora eu quero brincar de imaginar, tá? Imagina que eu vou explodir aqui um átomo. Bum! Vou criar um universo. Só que esse universo, ele foi criado através de uma molécula só, uma coisinha pequenininha. A gente vai chamar isso de essência. Essa essência, eu vou falar que é a oportunidade. A oportunidade, ela queria ela queria ser algo maior. Então, ela explodiu, só que ela criou um caos, mas esse caos são os fragmentos da oportunidade. E aí, esses fragmentos se ajustam e criam a tua função. Cada um na sua função para um mesmo propósito. Então,
Por que eu estou querendo explicar isso? A oportunidade está existindo nesse exato momento. Quem estiver assistindo essa live, quem estiver assistindo outras lives enfim, observando o que está acontecendo, a oportunidade está aí, gente. E não é oportunidade de, não, uma oportunidade de evoluir, de transcender. Se muitos de nós observarmos dessa forma, a gente vai começar, o que eu falei, a receber os downloads, as novas informações, não como sair disso, mas como ressignificar isso, como trazer isso como uma bênção e poder também trazer soluções para as pessoas. Porque qual que é a solução de todos esses mercados? Não vai vir daqui, vai vir daqui, né? Vai vir daqui, é a união, principalmente, de todas essas ideias. Então, não é que vai ter um só que vai ter uma ideia. Não, cada um ali do pedaço do planeta vai ter uma ideia e essas soluções, elas vão se unir e elas vão trazer um sentido, que é essa oportunidade do planeta. A gente vai sentir, a partir de agora, esse ano de 2020, esse ajuste. E aí, a partir do ano que vem, que é um ano 5, né? A gente vai começar a sentir a liberdade e principalmente o processo um processo de expansão e muitos downloads cada vez mais. Óbvio, se a gente conseguir espalhar essa mensagem. Então, o meu objetivo aqui é que a gente consiga elevar a nossa frequência, elevar a frequência do nosso corpo. E para a gente fazer isso, é realmente observando os nossos sentimentos, comportamentos, as nossas mudanças, ressignificando já que está aí coisas que eu não gosto mais e principalmente entendendo que essa sombra... Gente, tem uma analogia muito linda que eu aprendi, que eu quero trazer aqui para vocês agora. Imagina que a minha mão é a sombra, né? Então, na minha mão tem a sombra, tem algo muito distorcido, emaranhado. E se a gente cria a oportunidade, se a gente integra ela, conversa com esses comportamentos, com esses sentimentos, se conhece, se aprofunda, se entrega para o processo com consciência, a gente traz um cristal. Então, a oportunidade dentro do caos seria o nosso cristal. Então, dentro de tudo isso há um cristal, um diamante, há uma coisa muito preciosa que vai ser vista não agora, daqui a pouco, mas que a gente já consegue a sentir. É muito mais o sentir, né? Então eu vou aqui ver algumas perguntas de vocês, né? Eu acho que vocês colocaram aqui na live algumas... Deixa eu ver se alguém tem aqui alguma pergunta. Eu não vou conseguir ler tudo, tá, gente? O que as almas que estão aqui nesse momento estão buscando? Na verdade, a gente sabia que a gente ia vir pra cá nesse momento, a gente se voluntariou para estar aqui nesse caos, nessa transição, e a gente sabe que trazendo consciência para esse processo, a gente vai ser farol. E farol, gente, farol não trabalha na luz, farol é luz e trabalha no escuro. E o escuro é luz também. Então a gente, quando os seres que vieram para esse momento que se voluntariaram a estar aqui, independente do seu ciclo, tá, gente? Porque tem pessoas que não vão ficar aqui o tempo inteiro. Pessoas que estão desencarnando, que estão indo. Por quê? Porque elas entenderam que essa foi a função delas e o ciclo delas aqui. A gente vai precisar entender com muito amor sobre a morte. A destruição é uma morte. E morte, ela não é um fim. Ela é apenas uma parte do ciclo. Então, de novo, a morte não é um fim. Ela é apenas uma parte do ciclo.
Então, quando a gente vai para outras dimensões, a gente entende que na verdade a gente está vivendo outras realidades paralelas. E a gente vai acabar recebendo essas informações cada vez mais. E a gente não morreu, a gente só está transitando entre essas frequências, realizando diversas funções. Então, essa morte, a gente vai precisar entender que ela é uma parte do ciclo. E é isso que também esse caos está querendo trazer para a gente. E além, claro, da humildade, do colaborativismo, da união, aqui, a Ceci, ela falou, a gente vai aprender a dialogar para que a oportunidade venha por meio dessa troca, com certeza, que são os relacionamentos, né? Exatamente, da política, das empresas, exatamente, a gente vai precisar trazer essa visão de compreender a visão do outro, né, dos relacionamentos. Como lidar com essa oscilação da frequência? Nossa, muito legal essa pergunta, Gabi, porque a gente vai sentir, gente, dentro desse caos, o caos ele é uma mistura de frequências. Vamos dizer que o caos é tipo o milkshake, a gente está batendo no liquidificador tudo, tá? Então o caos é uma mistura de frequências. Quando a gente está dentro desse caos, como eu falei, a gente ainda não consegue entender exatamente qual é a oportunidade, qual que é a essência dele. Porém, se a gente entende que ele está acontecendo, a gente fica mais observador. E muitas vezes a gente vai estar dentro de um mesmo dia sentindo muita energia e de repente muito vazio e de repente o que está acontecendo é uma tontura, é no físico, é no emocional. Como lidar com isso? Gente, tudo que a gente está aprendendo de autoconhecimento é agora. Sabe a prova final da faculdade, o TCC, é isso, é aplicar. A gente tem muita ferramenta, principalmente do físico, né? Que são as terapias de cura, que são os livros, que são os filmes, que são as conversas, muita conversa, muita troca, né? Muita troca de visões entre amigos, entre familiares. Isso vai fazer com que a gente consiga lidar melhor. Coisas simples, né? Como ouvir uma boa música, acender um incenso e trazer energia, um banho de ervas, ferramentas mesmo, gente. Oração, né? Eu oro todo dia, eu tenho lá meu altarzinho. A fé faz com que a gente saiba lidar melhor com essas frequências e quando a gente observa mais elas, a gente entende, tá, calma, aqui não tá fluindo, vou dar uma pausa, daqui a pouco eu volto. Sabe assim? Aquela coisa que você tá muito observador e você consegue entender o momento que a energia tá agindo naquela experiência. O que você indicaria para estudar cada vez mais sobre isso e se aprofundar mais nesse aprendizado? Boa pergunta, Aká. A gente tem aí diversas... eu tenho pessoas que eu sigo e que eu gosto muito, então eu vou indicar pessoas que eu venho estudando, tá, gente? Tem algumas pessoas que trazem muitas informações voltadas ao universo, tem outras que vão trazer coisas mais voltadas à Terra, enfim, cada um vai se conectar com o que sentir. Bom, eu vou indicar pessoas que eu gosto muito, que quem não conhece ainda, o Lee Carroll, que canaliza a energia de Cryon, ele tá trazendo podcasts, acho que diários no YouTube, tem no site dele também. Eu vou deixar aqui essas dicas no final da live, tá? Eu vou colocar um postzinho com as dicas que vocês pediram. Então, os podcasts do Cryon, né, do Lee Carroll, que canaliza a energia de Cryon. Eu adoro a Diana Cooper. Gente, a Diana Cooper, ela tá colocando... Se vocês assinarem a newsletter dela, ela tá trazendo várias meditações e várias informações sobre essa transição planetária. Aqui mesmo na Emana, eu vou trazer
enfim, daqui a um tempinho a gente vai, muito em breve, eu vou trazer algumas ferramentas muito legais para que a gente possa adentrar essa jornada e eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem o Lemurian Calendar também, que fala muito das frequências planetárias, como adentrar o vórtex, sair da linearidade e estudar um pouco dos calendários ancestrais para se conectar com o vórtex. Eu gosto muito das Stellar Nations. Eu vou colocar no post para vocês, tá? Elas são húngaras e elas trazem muito mensagens que vêm das constelações, do universo, uma parte de astrologia bem legal também. Deixa eu tentar lembrar, são muitas coisas que dá. Quem não acompanha também tem o Matias de Stefano. O Matias de Stefano, ele tem uma série no Gaia bem legal. Então, quem aqui acha, enfim, gosta de assistir documentários, tem o Gaia.com, que tem vários documentários, várias séries muito legais de autoconhecimento, né? Então, eu vou deixar para vocês, e aí vocês dão uma olhadinha lá nessas dicas no post final. Como se abrir mais para as mensagens do plano sutil? Amandinha, o plano sutil, ele, na verdade, são essas frequências que cada vez mais, quando a gente está se autoconhecendo, elas conseguem chegar até nós, né? Nada mais é do que a gente numa frequência mais alta. Mas como se conectar mais com esses downloads? Eu diria, nesse momento, fazendo, pelo menos numa boa parte do seu dia, coisas que te fazem bem, porque isso te eleva a frequência e, consequentemente, você consegue estar mais aberta para esses downloads. Escrever, para mim, escrever é uma impressão da comunicação do universo comigo. Então, escrever, no meu caso, o que eu sinto é uma impressão, assim, eu imprimo. Então, eu venho escrevendo muitos meus sonhos todos os dias quando eu acordo. E eu venho cada vez mais me sentindo conectada com os meus downloads, com esse plano. Então, eu indicaria muito escrever todo dia quando acordar. Evitar pegar o celular quando acordar e escrever pelo menos o que você sonhou, o que você está sentindo. Conversar com os seus sentimentos mesmo. Ter o seu diário. Fazer pelo menos numa parte do seu dia coisas que realmente vão elevar a tua frequência, né? E principalmente estar conectado com a natureza. Quem mora em cidade grande, se tiver parque, se tiver algum lugar que você possa pisar na grama, que você possa pelo menos estar um pouquinho conectado, cristais, isso vai já tá sempre ajudando você, tá? E óbvio, alimentação, todo o processo de se alimentar bem faz com que o seu corpo fique nutrido e consiga estar forte para receber esses downloads, porque os downloads, gente, eles são bem intensos, então muitas vezes a gente sente muito cansaço, muita fome, a gente está se reajustando até no metabolismo, então pode ser que vocês sintam muita fome, pouca fome, muito sono, muita dor de cabeça, porque são essas mensagens que estão chegando através do chakra da coroa, tá? A Christine Day é maravilhosa. Gente, além da Christine Day, tem a Bárbara Marciniak, que fala sobre essa questão também planetária das Pleiades, do universo, dos mensageiros da luz, bem legal, mas eu vou colocar para vocês no post, tá? Teve alguma canalização de Cryon sobre o vírus no planeta? Sim, teve na Lúcia, teve sim. Ele, inclusive, no YouTube tem lá um post que ele fala sobre o vírus e qual que é a visão dele sobre isso, né? Sobre essa frequência que ele recebe, tá? Eu vou deixar essa listinha para vocês. Pode deixar que eu vou colocar lá. E aí, gente, eu vou fazer uma meditação final agora, porque eu sei que a live, ela tem 1 hora, né? Duração de 1 hora. A Maria, eu acho que é uma questão de integração, esse medo e culpa. É como se você colocasse para fora essa energia para poder curar. Incrível, é verdade. Quando a gente também está sentindo o medo, deixa vir, porque ele é como colocando para fora para que a gente se conecte. Bom, gente, eu vou finalizar essa live. Eu vou fazer uma meditação guiada, tá? Então, novamente, só
como eu gosto de ser professorinha, gente, eu vou só finalizar aqui, antes da gente ir para a meditação, todos os pontos que a gente falou. E aí vou deixar essa live gravada e aí a gente vai para a meditação, tá? Então, novamente, viver o caos. O caos é a explosão, é a destruição para uma limpeza de campos de consciência, onde a gente consegue limpar essas memórias antigas, ressignificar para entrar num novo ciclo. Como lidar com isso? Observar os meus comportamentos, os meus sentimentos, as mudanças que estão acontecendo em mim, fazer coisas que me fazem bem para elevar a minha frequência e assim eu estou mais aberto e aberta para receber esses downloads, essas novas informações que virão durante o dia como sinais, tá? Não vai vir tipo assim, tá, veio... Não, vai vir. Conversem, troquem, perguntem, se questionem. Essa é a abertura do nosso ser. Nesse momento, há 12 mil anos atrás, a gente estava vivendo essa transição e agora a gente vai fazer diferente, sem destruir tudo, mas ressignificando para poder usar o que a gente construiu com mais amor. Essa é uma aceleração de um processo. Pode parecer intenso, mas vai passar e aí a gente vai sentir o boom que esse planeta vai dar maravilhoso. Encontrem oportunidade dentro desse caos. O que essa reclusão está fazendo com você e o que ela está querendo trazer de volta do teu coração que você deixou lá de lado para manifestar aqui no planeta de novo. Grandes empresas podem ressignificar seus valores e se unirem e ajudarem pequenas a expandirem de forma harmônica, ramificada, organizada, sustentável e no colaborativismo. Novas ideias e valores virão pra gente. Então, gostaria que quem está assistindo essa live por alguns instantes, se você quiser colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, expirar profundamente, realmente trazer esse ar para o seu corpo. Quando a gente respira, a gente traz o amor e a sensação de tá tudo bem. E a gente traz a paz para o nosso corpo. Então, nesse momento, a gente vai visualizar saindo do nosso coração uma grande fonte de luz e ao mesmo tempo um grande canal de luz adentra o chakra da coroa, a nossa cabeça. Então uma grande fonte de luz entra e uma outra grande fonte de luz sai. Essa luz que entra são todos os downloads e as novas informações que chegam do universo 100% amor, auxiliando no meu processo nesse momento. E a fonte de luz que sai do meu coração é o meu suporte e o meu servir para Gaia nesse momento. É a minha entrega de consciência, a minha abertura, para que dentro desse caos eu encontre oportunidade. E esse ciclo vai acontecendo. A entrada de energia, da nova energia e a saída dessa energia infinita de amor, que vai envolvendo a sua casa, que vai envolvendo a sua cidade, que vai envolvendo o nosso país, o nosso planeta. Todos os países, todos os animais, as plantas, os cristais. Essa enxurrada de luz que chega na Terra são as informações, o amor, a nova frequência. E a que sai do nosso coração é o amparo, é o meu sim para Gaia. Então, fecha os olhos e vai sentindo essa conexão. É um receber e um doar de uma forma bonita, pura, consciente. E o seu coração, ele vai regando todo o planeta,
E a gente vai visualizando todas as pessoas que estão nesse momento fazendo isso. A gente vai criando uma malha de luz que protege e fortalece Gaia. E ao mesmo tempo, a gente recebe essa fonte de luz que protege e fortalece o nosso corpo. E repetindo para o seu ser: eu me fortaleço e recebo a fonte de luz 100% amor do universo nesse momento, trazendo consciência para essa nova fase. E a gente vai mantendo essa fonte que chega através do chakra da coroa e sai do seu coração. E ela nutre cada célula do nosso corpo e cada partícula existente no nosso planeta, ressignificando e acolhendo principalmente o vírus, para que ele se transforme em essência de cura para cada ser humano. E a gente vai finalizando essa meditação visualizando de fora o planeta brilhando, todos os cardíacos expandidos, fortalecendo e protegendo os profissionais, os animais, as pessoas que nesse momento trabalham em prol de todo esse processo e de todas as pessoas, independente de qualquer identificação que possam receber a energia do nosso coração e também do universo. A oportunidade é para todos. Assim é. Amém. Fechando o nosso campo de energia e agradecendo a todos vocês esse encontro. Eu vou estar aqui amanhã. Eu tenho amanhã para mim, né? Sábado à noite eu tenho uma live muito especial com a Rorô. A gente vai também falar sobre esse novo momento planetário, mas eu vou colocar aqui no post para vocês. Muita gratidão, de verdade, por cada um, os meus amigos que estão aqui, as pessoas que chegaram agora. Só para finalizar, tanto eu, Marcinha Belo, quanto a Emana, a gente está aqui, né? A Emana está comigo, está em mim, sou eu. Ela e todas as pessoas que fazem parte disso, meu desejo e minha inspiração é levar a mensagem para as pessoas. Essa mensagem de inspiração, de potencialização das nossas habilidades, da nossa essência, da nossa verdade. Eu sou humana, também estou aprendendo, também faço várias coisas que preciso observar e por isso a gente está junto. Então eu estou aqui para aprender com vocês e a gente trocar essas informações. E eu fico muito feliz por estar participando desse momento com vocês aqui ao vivo, que a tecnologia nos trouxe. Muita gratidão, eu vou deixar a live salva. E boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está na Austrália, para quem está no planeta, que a gente consiga hoje levar um pedacinho dessa mensagem no nosso dia. Muitos, 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 muitos beijos, gente!